Patati é punido pela segunda vez e não viaja com a delegação do Santos para Ponta Grossa, no Paraná, para enfrentar o Operário pela 10ª rodada do Brasileirão da Série B. Olha, antes eu estava dando uma olhadinha na seleção brasileira, que empatou com os Estados Unidos, gol do menino Rodrigo, menino da Vila, e quase fez um outro belo gol lá, mas depois, como tem os treinadores que sempre parece gostam de punir aquele que está bem dentro do jogo, que para mim era o melhor do Brasil dentro do jogo, ele acabou sendo substituído ali já, acho que eu acredito ali na altura dos 35, 36 minutos do final. Mas valeu pela partida do Rodrigo, fez um belo de um jogo e um belo de um gol e fez boas jogadas dentro de campo. Vai se consolidando ali como um dos melhores jogador ou talvez até o melhor jogador da seleção brasileira neste momento. É claro que o Vini Júnior tem mais, como se diz, tem mais mídia do que o menino da Vila Belmiro. Mas é claro que a gente, acompanhando o jogo ali, é um excelente, é um extraordinário jogador que eu acredito que ele vai ajudar muito o futebol brasileiro. Mas vamos voltar a falar do Santos que vem numa fase daquelas de arrepiar o torcedor brasileiro, o torcedor santista. Claro que os torcedores brasileiros, muitos se preocupam com o Santos, mas tem outros que às vezes estão torcendo para a Série C estar logo ali. Mas isso daí é sonhar muito, muito. Claro que é muito difícil um negócio desse acontecer, mas dentro do futebol a gente não pode duvidar de nada, porque depois que o Santos caiu para a Série B e depois que o Santos está fora do G4 da Série B, aí é meio complicado. Mas é claro que eu acredito que isso daí é temporal, é temporariamente um tempo que o Santos vai dar fora desse G4. Eu continuo ainda acreditando que o Santos vai subir sim e posso até dizer, na minha visão ainda, até com uma certa facilidade. Agora, para isso, tem que vencer os jogos. Para isso, tem que ganhar os jogos. Porque o time que o Santos tem, o elenco que o Santos tem, a folha de pagamento que o Santos tem, a qualidade dos jogadores, alguns não, alguns é meio complicado, que o Santos tem, é claro que o Santos tem tudo aí para fazer uma Série B daqui para frente aqui, mais tranquila para os torcedores santistas. Agora, você não pode se complicar dentro de campo. Às vezes o Santos está sendo preguiçoso dentro de campo, achando que vai ganhar o jogo de qualquer jeito, a qualquer hora, do momento que quiser. E o futebol a gente sabe que não é assim. Futebol a gente sabe que você tem que correr, você tem que suar a camisa e tem que fazer gols para poder vencer um jogo de futebol. E é o que o Santos, às vezes, está pecando. Está fazendo mas o outro time está fazendo mais que ele e ele está perdendo o jogo. Agora, como eu falei aqui no começo, Patati punido pela segunda vez pelo Santos. Depois de tudo aquilo lá que aconteceu na viagem do Santos, lá de Londrina para Catanduva, o que saiu aquela notícia lá do Patati, aquelas coisas todas lá, que ele foi punido pelo clube, segundo o Galo e segundo o presidente do Santos, que ele foi punido nos 10% dos 10% do salário dele. Ele foi punido outra vez, porque ele não viajou, ele foi cortado da delegação para o Paraná, ele não viajou com a delegação do Santos, segundo o Diário do Peixe, pelo o Lucas Barros, que trouxe, eu vendo o Diário do Peixe, e está a notícia do Lucas Barros, que Patati foi cortado da delegação do Santos, não viaja para o Paraná. Olha, na minha opinião, é um negócio assim meio arriscado para o professor Carille, porque o momento que o Santos vive, 3 derrotas consecutivas, se você contar mais com aquela lá contra o poderoso Amazonas, lá na Amazonas,
São 4 derrotas. É muito para um time como o Santos. E aquilo que você puder evitar de converseiro depois de um jogo, é melhor. Eu acredito que é melhor. Portanto, eu não sou muito de acordo com o Carille ter cortado o Patati da viagem. Eu acredito que ele deveria ter pelo menos levado, ou mesmo que chegasse lá, o Patati ficasse no banco e não entrasse, mas que pelo menos ele poderia amenizar um converseiro diante de repente, uma derrota do Santos para o Operário. De repente, ele pode aumentar mais conversas pela esse corte do Patati. Eu acredito que ele, na minha visão, naquilo que eu imagino, o Patati já foi punido, é um garoto ainda, está começando a sua vida profissional ali no Santos, é um garoto, tá de repente ali, a gente não sabe nem como foi também essa postagem, essa falância dele nessa viagem, talvez foram termos de até de descontrair ou de repente não foi nenhum caso sério, mas é um caso que não caiu bem e ele foi punido já pela diretoria do Santos. Ele já foi punido, segundo o Galo, segundo o presidente, foi punido 10% lá dos seus vencimentos lá. Quer dizer, e aí o Carille agora pune mais uma vez, cortando, não levando o menino para o Paraná, e isso daí pode dar conversa. De repente, se o Santos ganhar, que é o que todos os torcedores santistas estão esperando essa vitória do Santos, de repente aí passa tudo tranquilo, o Patati foi punido, o Patati de repente pode voltar num próximo jogo, mas ele de repente não vai para o jogo, e de repente aparece aí mais uma tragédia do Santos dentro da Série B, aí as conversas já começam para todo lado. Na minha opinião, eu vejo o Patati ainda um jogador, aquele jogador diferente, aquele jogador que pega a bola, equilibra o adversário, tenta ir para cima do lateral, tenta fazer a jogada e de repente pode ser um jogador que pode fazer falta para o Santos num jogo desse lá no Paraná. Porque o Pedrinho, ele entrou no jogo contra o Novo Horizontino e a gente vê que é um jogador que está totalmente fora de ritmo ainda. Claro que teve mais uma semana para treinar. Vamos ver como que também esses treinamentos. Porque todos lembram que eu sempre falo que eu gosto do Santos quando ele joga no final de semana e no meio de semana. Que pelo menos não tem tempo de treinar. Porque esse negócio de treinamento aí, de coletivo aí, eu já ando já veaco com isso daí. Porque você tem todo o tempo do mundo para treinar e quando volta uma preguiça danada para jogar, sem uma jogada ensaiada, sem alguma coisa diferente. Então, de repente, o Patati poderia ser muito interessante para esse jogo aí, de repente, para um segundo tempo. Vai ter a volta do Guilherme, que a gente também vai ter que ver como que vai estar o Guilherme para esse jogo. E vai ter o Furt, que de repente, não sei se vai entrar jogando, mas pelo que estão falando, vai ficar no banco. E aí, de repente, é um jogador que poderia usar o senhor Carille lá no Paraná. Vamos aguardar, vamos esperar. Tomara que o Carille esteja certo, que o Santos faça um grande jogo e vença. E aí não sentimos falta nem do Patati e muito pouco do Casares, que já foi eliminado ali do Santos e vai procurar o rumo dele. Olha, que ele siga e tenha muita sorte aonde ele foi, porque no Santos ele veio e não provou nada do jogo dele. É meio complicado. Olha, vamos ver se o Carille está certo. Mais uma punição para o Patati. A verdade é uma só. Patati está fora do jogo contra o Operário lá em Ponta Grossa. Não vai ver a cidade de Ponta Grossa. Que coisa o Patati, que falta de sorte do Patati. Se inscreva no canal, deixa seu like, faça seus comentários, ative o sininho para receber as notificações. Tem cada contratação, às vezes, que tem alguém que joga no ar aí, que pelo amor de Deus, hein, se vier pro Santos, aí que nós vamos sentir falta mesmo dos meninos da Vila. Meu Deus do céu. Que coisa, que coisa. Deixa seu like, faça seus comentários, ative o sininho para receber as notificações. Eu sou o Raul Schott, ficam todos com Deus. Até o próximo vídeo, se Deus quiser.